Oi pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e acho que talvez esse seja o vídeo que eu mais esteja animada para comentar com vocês aqui, para falar sobre esse livro que eu tanto queria ler e que eu li de uma forma tão espontânea, gente. Eu não coloquei em tibiário, eu não tinha colocado como meta para nada e eu ouvi o audiobook, na verdade, desse livro assim, fui fazer uma caminhada, falei, por que não? Quando eu vi, era um audiobook super rápido, de mais ou menos aí 4 horinhas, e aí rendeu uma caminhada e uma faxina. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre O Morro dos Ventos Vivantes, este mega clássico, mega clássico de Emily Brontë. E aí, eu vou pegar aqui pra vocês o meu scoop para eu comentar a resenha que eu fiz sobre ele lá no Scoop. Vou deixar ela aqui, porque tem uns pontos muito legais que eu falei lá. Então, se você ainda não me segue no Scoop, na hora que eu achar ele aqui, achei. Se você ainda não me segue no Scoop, o link tá aqui na descrição do vídeo, como em todos os vídeos sempre tá. Gente, eu tava até brincando antes de começar o vídeo, que eu estava só esperando o avião passar, né? Mas parece que tá assim, ó, congestionamento, que tá passando outro. Eu começo a minha resenha lá do Scooby, não vou ler ela aqui pra vocês, mas vou usar ela de base, só pra mim comentar um pouco dessa história, falando que esse, não, na minha opinião, não é um romance. Eu não sei, não procurei. Eles falam como um clássico, né, um clássico livro de romance. Deve ser mesmo marcado como livro de romance, mas as irmãs Brontë, eu falo Emily e Charlotte, a Anne eu ainda não conheço, elas me passam essa aura de uma coisa mais pesada do que só um romance. Muita gente comenta que Jane Eyre é um romance gótico, e aí eu não sei, queria até ver se tinha escrito isso aqui em algum lugar, se o Morro dos Ventos Vivantes também pode se encaixar nessa descrição. Mas ele é ali um livro muito mais perturbador do que um romance. Eu tinha lido Verity e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas são livros assim com essa aura obscura. Em O Morro dos Ventos Vivantes, a gente vai acompanhar a história da Catherine e do Radcliffe, que foram criados quase que como irmãos. O Radcliffe foi uma criança órfã que o pai da Catherine achou, trouxe para casa e cuidou dele até uma certa idade. Aí o pai da Anne, não, o pai da Catherine morreu. E o Radcliffe, ele era muito amigo da Catherine, mas eles brigavam muito também, tudo ali uma relação muito conturbada desde quando eles eram crianças. E ele tinha muita dificuldade de convívio com o irmão, que vem a ser ali o herdeiro do benfeitor deles lá, do pai das crianças, que é o benfeitor do Radcliffe. E por conta dessas desavenças todas, ele acaba perdendo as regalias que o senhor... Como que é o sobrenome da Catherine, gente? Todas as regalias que o pai da Catherine e do irmão dela tinha dado para ele ali, como se ele fosse um filho mesmo da casa. E aí a história, ela é contada de uma forma muito interessante, porque quem narra essa história não são os personagens principais. A gente não conhece a versão da história do Radcliffe nem da Catherine. A gente não conhece os reais sentimentos desses personagens. A gente não conhece eles. O que a gente conhece é a história através dos olhos dos empregados, mais especificamente de uma empregada que era ali, eu não sei se ela era, não sei como explicar, se ela era governanta da casa ou a própria funcionária assim exclusiva das crianças. E ela é quem conta essa história muitos anos depois, quando eles já estão todos adultos. Faz muito tempo até que alguns desses personagens morreram. E ela conta essa história pro Sr. Lockwood, que é um senhor... Eu não sei se ele veio de Londres, mas ele aluga
uma das casas aonde essa história acontece. E aí o Radcliffe é o senhorio dele e ele acha assim essa figura dele, ele vai lá um dia e acontece um monte de coisas assim muito esquisitas. Ele é super maltratado lá na casa do Radcliffe e ele, nossa, quase que ele não consegue ir embora. É um rolê assim muito esquisito. E ele fica meio perturbado assim e muito curioso. Fala sério, hein, gente? Sempre tem alguma bateção aqui. Mas ele fica muito curioso sobre o que aconteceu com essa família, quem são essas pessoas, porque quando ele vai lá na casa do Radcliffe, ele encontra um rapaz meio estranho, ali um menino que não tem muita educação, uma moça muito bonita, muito assim, um bibelô assim, o próprio Radcliffe, que é um cara muito esquisitão. E aí tem até os empregados da casa são todos muito estranhos. E essa mulher, que ela é empregada, acho que da casa que ele alugou. Isso, ela não é mais empregada lá da casa do Morro dos Ventos Vivantes. Ela é empregada da Granja, eu não lembro como que é o nome, vou deixar escrito pra vocês. Se é a Granja dos Corvos, um negócio assim. Que é onde esse cara alugou ali, que também ali é uma casa muito importante, né, no meio dessa história toda. E por conta dessa curiosidade, ele questiona essa mulher e ela é quem conta toda essa história pra ele. E assim, não dá a impressão de ser um narrador que a gente não pode confiar, mas ao mesmo tempo ela viu tudo isso de fora. Então a gente vê ali tudo que ela viu, tudo que ela acompanhou. Ela fala muito sobre como os personagens, né, como o Radcliffe, como a Catherine, as outras pessoas dessa história se sentiam, mas assim, é uma visão por fora. Então isso já deixa ali o livro mais melancólico, talvez, porque a gente não conhece exatamente tudo que se passou no interior desses personagens. E aí, eu acredito que, né, a essa altura do campeonato, não tenha muita gente que não conheça esse livro. Gente, é um clássico de não sei quantos mil anos atrás, com exagero e tudo. Mas aí é um livro muito antigo, então eu não vou me preocupar com spoilers. Vou comentar com vocês aqui um pouco sobre essa história pra gente relembrar, pra quem aí já leu e não se lembra muito bem. Vou passar assim mais por cima, só pra gente ter uma noção de como que é esse livro. E aí, quem, né, nunca leu e não queira ver spoilers, até o próximo vídeo, pessoal. Mas eu acredito que não seja uma história assim que você saber um pouco do que acontece vai prejudicar a leitura. Até porque eu não vou contar tintim por tintim. Mas vamos lá então. A gente começa essa história com o Sr. Lockwood indo visitar o senhorio dele. Ele chega lá, ele é super mal recebido. Ele fica molhado da chuva, não serve, as pessoas não servem uma água para ele, um café. Ele não tem nenhum lugar para ele dormir. Ele mal consegue ir embora porque escurece. Ele não sabe encontrar o caminho dele. Tá todo mundo um pouco se lixando para ele. E aí, ele tem essa, olha, quanta moto. Ele tem essa perspectiva aí que essas pessoas são muito esquisitas, são muito estranhas. E a senhora, que é a funcionária da casa, deixa eu lembrar o nome dela. A governanta é a senhora Dean e ela é quem vai contar a história pro senhor Lockwood. E depois dele ir lá, ele ter essa recepção super esquisita, acaba que eles até deixam ele pernoitar lá, porque ele não consegue voltar para casa dele. Ele dorme num quarto que é meio mal assombrado e à noite ele vê uma mulher. E ele fica ali muito perturbado com isso tudo. Ele comenta com o Radcliffe que ele teve essa visão e depois ele vê o Radcliffe assim chamando esse fantasma para entrar na casa. E aí que a gente descobre, né, que ao que parece é o fantasma da Catherine que ele tá chamando para entrar na casa. Até aí o senhor Lockwood não conhece ainda quem é a Catherine e quando ele chega em casa de volta na granja, ele pergunta para a senhora Dean se ela tá ali há muito tempo, se ela conhece a história da família do Radcliffe,
do que aconteceu no Morro dos Ventos Vivantes para comentar com ele, para fazer a fofoca. Esse livro é uma grande fofoca. E aí a senhora Dean conta pro Sr. Lockwood que ela veio para a granja quando a patroa dela casou e ela ficou ali até a patroa dela morrer e depois até o patrão dela também tá ali desde então. Foi seguindo, depois que a patroa dela morreu, ela ficou para ajudar o patrão e tá ali até agora. E aí que a gente começa a entrar nessa história. Ela vai contar de quando o Sr. Earnshaw, acho que é esse o sobrenome da família da Catherine, trouxe o Radcliffe para casa, sobre a infância deles, como ele era ali apegado na Catherine, como eles eram amigos, a vida um pouco mais turbulenta ali com o irmão da Catherine, que eu sempre esqueço o nome dele, mas o irmão da Catherine nunca se deu bem com o Radcliffe. E depois que o pai deles morre, aí acho que passa um tempo, a mãe deles morre também, e aí a vida fica ainda mais complicada. O Radcliffe ele vai embora, depois de um tempo ele volta, e eu não me recordo muito bem da cronologia dos fatos, mas o primeiro a casar é o irmão mais velho da Catherine, que é meio que ali o herdeiro de tudo. Quando ele herda tudo, ele passa o Radcliffe como criado mesmo, para trabalhar pesado, para não ter mais nenhuma criação ali privilegiada, do mesmo estilo que ele e a Catherine eram criados, o Radcliffe também era. A partir da morte do pai dele, tudo isso acaba, o Radcliffe vira um criado mesmo, que tem uma vida muito dura ali, né? E ele vai criando, assim, muita mágoa, muita raiva. Esses personagens, eles não são feitos pra gente gostar e sentir muita empatia por eles, porque eles têm muitos defeitos. Eles são pessoas, assim, muito, muito difíceis de lidar. E o Radcliffe, ele vai se amargurando, e acho que tem o cume, assim, quando a família ali da Catherine começa, principalmente a Catherine, a se relacionar muito com os vizinhos da granja. Eu esqueço o nome dessa granja, mas são as duas propriedades, né? Tem o Morro dos Ventos Vivantes e tem a granja. E aí na granja tem uma família, que é a família Lincoln, e eles têm dois filhos, a Isabella e o Edgar. Eu acho que é Edgar. Se não for, eu corrijo aqui pra vocês. E aí, a Catherine, principalmente, começa muito a se relacionar com essa família. E esse rapaz, o rapaz dos Lincolns, sempre vem visitar ela ali, e todo mundo sabe que ele tá cortejando ela. Em um dado momento, o Radcliffe ouve ela fazer uma confissão para a senhora Dean, que é a própria mulher que tá contando a história, que era a governanta dela, que a Catherine comenta que ela acha assim muito difícil ela assumir um relacionamento com o Radcliffe pelos níveis deles, né? Então ela se acha ali, ela se sente num nível superior de educação, de família, de berço, do que o Radcliffe, que ele acaba virando. Ele é uma pessoa assim muito taciturna, muito selvagem assim, pro que ela espera de um marido. E aí ela acaba confessando para a senhora Dean que ela acha que ela precisa aceitar o Sr. Lincoln ali como marido, mas que isso vai partir o coração dela de uma forma muito grande, porque ela é muito apaixonada pelo Radcliffe. E aí, em qualquer romance, ele só escuta a primeira parte e não ouve o resto. E aí ele vai embora. Se eu não me engano, ele vai embora. A Catherine casa e depois ele volta. Acho que é isso. Nesse meio tempo todo, o pai não, né? O irmão mais velho da Catherine, ele também ele já tá casado, ele já tem um filho, e esse filho vai ser ali a criança que é mais velha da série de crianças que vão vir a partir daí, que é eu esqueci o nome dele. Eu vi agora, gente, o nome do rapaz. Vou ver de novo. Harrington Earnshaw é o filho do irmão da Catherine. Vamos guardar esse nome aqui. Quando Radcliffe retorna, ele consegue ali ficar no Morro dos Ventos Vivantes. A gente não entende direito o que se passa ali entre ele e o irmão da Catherine, que sempre tiveram um relacionamento difícil. Ele acaba voltando com dinheiro, assim, voltando com mais posses.
E eu não me lembro, assim, exatamente o que acontece, mas eh, o irmão da Catherine acaba perdendo ali a propriedade, perdendo dinheiro para o Radcliffe. Então a situação acaba, assim, dando uma invertida. E também o Radcliffe quer muito ver a Catherine novamente, mesmo ela estando casada. A Catherine é casada com o Sr. Lincoln e ele tem a irmã, a Isabella. Aí o Radcliffe vai lá ver a antiga amiga, que ele continua muito apaixonado, ela também continua apaixonada por ele. O marido dela fica só assim, né, observando ali a situação, mas tem muita mágoa, né, tem muita coisa, e agora ela já tá casada, não tem mais o que fazer. E a Isabelle acaba se apaixonando pelo Radcliffe, e apesar de todo mundo avisar, apesar dela ver que ele não é um cara muito legal, ela acaba sucumbindo e ela pega e foge com ele. Eles se casam e ela vai viver no Morro dos Ventos Vivantes. Aí que ela vai descobrir quem é ele de verdade. Então, o que parece, o Radcliffe só casou com ela para fazer intriga na família contra o irmão dela, que é o marido da Catherine. Por conta desse casamento, eles cortam relação. E aí parece que era o único interesse do Radcliffe era fazer ali o irmão, o marido da Catherine sofrer. E ele acaba fazendo a Isabella sofrer muito durante essa história aí. Gente, o que essa mulher sofre não tá escrito. Que cara mais esquisito. E até ela conseguir descobrir tudo isso, demora um pouquinho, que ela ainda tá meio iludida, sabe? Sobre a ideia do casamento. Aí que o irmão da Catherine já perdeu tudo pro Radcliffe. E eu não me recordo exatamente como acontece, mas ele morre. E o Radcliffe fica responsável ali pela... Fica dono, né? Ele fica sendo dono do Morro dos Ventos Vivantes. Os empregados passam a ser dele. E ele deixa que o filho desse rapaz, o filho lá do irmão da Catherine, viva lá também. E ele vai fazer o mesmo que o cara fez com ele, de deixar o Harrington na miséria, assim, também, como empregado da casa, sem nenhuma instrução, sem nenhum ensinamento, o rapaz que deveria ser o dono de tudo. Aí, nessa época, a Catherine já está, se eu não me engano, ela tá grávida do Sr. Lincoln, ali do casamento dela todo. E ela começa a ficar muito doente, E ela e o Radcliffe têm essa reaproximação ali, um momento fofinho de tentar explicar. Ela tenta explicar pra ele o que aconteceu. E ele vai ficando mais enraivecido porque ele tá vendo que ela vai morrer. E não sei, aquele amor doentio dele, ele culpa ela por morrer e deixar ele sozinho, mesmo que ela seja casada, esteja tendo filho do outro, ela morrendo, ele tá perdendo ela. Nisso, a Isabela também ficou grávida, mas ela vai embora. Ela foge do marido, que ela vê que o Radcliffe deu até uns tapas nela, tudo assim, e ela vê que aquilo ali não tem nada a ver com ela, que é tudo pra atacar as outras pessoas e que ela nunca vai ser feliz ali, e ela foge. Ela vai ter o filho dela bem longe, e durante, acho que já tô me adiantando aqui, mas tipo uns 12 anos mais ou menos, o Radcliffe nem se importa com essa criança e nem com ela. A Catherine morre ao dar à luz, e aí o Sr. Lincoln fica só ele com a filhinha. O Radcliffe tem esse filho, mas ninguém sabe, ele não sabe, né, aonde tá essa criança, ele nunca viu. E aí o sobrinho da Catherine, né, o Harrington, ele cresce lá no Morro dos Ventos Vivantes, da mesma forma com que o pai dele fez com o Radcliffe, sem dar nenhuma instrução, como empregado da casa mesmo. Vão se passando o tempo, eu espero que eu não esteja esquecendo nada, mas assim, o plano central é esse. Vai se passando o tempo e essas crianças vão crescendo. Aí ali, mais ou menos por volta dos 12 anos, eu acho, 11, 12 anos, a Isabela morre e ela manda o filho dela pro irmão cuidar. Quando Radcliffe descobre que o filho dele tá na casa do inimigo, ele vai lá e busca a criança, ele não deixa a criança ficar com o tio. Acho até que a Isabela comentou em algumas cartas com o irmão que ela desconfiava um pouco ali do filho ser muito parecido com o pai.
E quando esse menino chega no Morro dos Ventos Vivantes, o Radcliffe fica abismado com a criança, que ele acha o menino muito feminino, muito franzino, muito pequeno, muito isso, muito aquilo outro, e ele realmente não cuida da criança e ele priva ali os primos de qualquer contato. Passam-se mais alguns anos, é bolado um plano maquiavélico na cabeça do Radcliffe de que toda ali a parte de testamento foi feita de uma forma que se o Sr. Lincoln não tivesse um filho homem, quem seria o herdeiro da propriedade seria a Isabel. No caso, ele teve só a menina, que chama Catherine, tem o nome da mãe, então a menina não é herdeira da propriedade, o herdeiro da propriedade é a Isabela, que morreu, então é o filho dela, o menino que se chama Lincoln, ele tem o nome como sobrenome da família. Então, o plano do Radcliffe é fazer com que a Catherine, que é a filha da primeira Catherine, com o Sr. Lincoln, né, a Catherine Lincoln, se apaixone pelo primo, que é o filho dele, para que assim ele vai herdar ali tudo de qualquer jeito. Mas a ideia é que eles consigam comandar ela e fazer essa menina sofrer, como uma forma ali de punir o pai dela, algo desse tipo. E aí começa esse plano todo muito, né, esse plano maluco de fazer com que ela encontre novamente o primo, e ele tem essa missão ali dada pelo pai, minha geladeira fazendo barulho de novo, que é convencer ali, conquistar a prima. Então o livro se passa aí, tem essa parte mais pro final do Lincoln, que é o garoto, conquistando a Catherine, a garota, de uma forma assim, gente, muito estranho. Como esse menino é estranho. Ele é muito grosseiro, ele é muito pai. E ao mesmo tempo, dá pra perceber que se ele tivesse tido uma criação diferente, as coisas seriam muito diferentes. E aí, correndo um pouco, né, pra não me estender tanto aqui contando essa história, esse resumo do livro pra vocês, acaba que tem um rolê, gente. O Radcliffe, ele praticamente sequestra a Catherine e a senhora Jean, que é a governanta, quem criou ela depois que a mãe dela morreu, e faz com que a Catherine se case com o menino Lincoln. E ele tá muito doente, o garoto. E o Radcliffe nem se preocupa em ter um médico para tratar do filho, em cuidar do filho. Ele só quer que a Catherine se case logo com ele. E aí eles casam, passa um pouco de tempo, o menino morre, e aí a Catherine, ela tem que viver, o pai dela também morre, e ela tem que viver com o Radcliffe, e fica essa confusão ali familiar que o Sr. Lockwood encontra quando ele chega, que é o Radcliffe, a senhora Radcliffe, que é a Catherine, mas que é a nora dele, e o Harrington Earnshaw, que é o primo também da Catherine, eles também são primos, mas ele é filho aí do irmão da mãe dela. E acho que tem um outro empregado, que eu esqueci o nome dele, que também mora lá no Morro dos Ventos Vivantes, que também é horrível. E aí, o livro, ele começa a se encaminhar porque a gente acha que vai acontecer algo bom. O Radcliffe, ele deixa a vida de todo mundo um inferno. A Catherine sofre horrores nessa casa. A senhora Dean pediu mais de uma vez para ele deixar ela vir pro Morro dos Ventos Vivantes, né? Vir da igreja pro Morro dos Ventos Vivantes para ficar com a menina. E temos um avião. Daí o Radcliffe, ele não permite, então deixa a Catherine sozinha e ela vai vivendo assim uma vida muito, muito difícil. Ao mesmo tempo, ela tem uma conexão com o Harrington, o Earnshaw, o outro primo dela, que é um pouco mais velho. Mas esse rapaz, ele se assemelha um pouco a como o Radcliffe era quando era jovem. Ele não tem nenhum estudo, ele não sabe ler, porque ele foi privado de tudo isso. Tudo que o Radcliffe permitia que o filho estudasse e aprendesse, agora virou um bando de cachorro, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tudo que o Radcliffe permitiu que o filho estudasse, permitiu que o filho aprendesse, o Harrington não pôde fazer nada disso. E aí que também tem aí essa distância entre os dois primos,
por ela também sentir que ele é muito selvagem, que ele é muito grosseiro. Mas aos pouquinhos vão se quebrando as barreiras, e essa é a parte que eu mais gostei do livro, que aí a gente já se encaminhando para o final, o Radcliffe morre e a Catherine, ela começa a se ver encantada pelo Harrington e ela vai ensinando as coisas pro primo e ele vai provando para ela que ele não é esse grosseirão que todo mundo imagina, que isso ali era só a situação de vida que ele vivia. E conforme ela vai dando carinho, vai dando atenção, vai explicando as coisas para ele, vai tornando ele ali uma pessoa mais culta. Ele também gosta muito de livros, a Catherine lia muito, ela tem muitos livros e aí ele vai conhecendo a literatura através dos livros dela. Ele vai se tornando aí essa pessoa que aos olhos da Catherine vai crescendo cada vez mais. E é tão bonitinho. O final do livro é o Sr. Lockwood voltando para a granja, porque depois que ele escuta toda essa história, antes do Sr. Radcliffe morrer, ele vai embora. Quando ele volta, a senhora Dean conta para ele que o Radcliffe morreu e que a Catherine vai casar com o Harrington Earnshaw. E aí ele volta, né? E meio que a gente escuta o final da história. E ele visita ali os túmulos e tem uma coisa muito estranha, porque a Catherine morreu primeiro e depois, quando o marido dela morre, o Sr. Lincoln, ele é enterrado do lado. E aí eles são enterrados num lugar muito esquisito, que não tem lápide, não tem nada, mas esquisitíssimo. E o Radcliffe, ele obriga ali o pessoal que faz o enterro a prometer que vai enterrar ele do outro lado dela. E tem meio que umas aberturas, assim, de um túmulo pro outro. Então fica a Catherine no meio com esses dois homens da vida dela em volta dela. E essa é a história do Morro dos Ventos Uivantes. É por isso que eu falo que não é um romance qualquer. É uma história muito sombria, um romance muito obscuro, mas que é muito envolvente. Você vai ficar a história toda ali, ó. Você não quer parar, porque você quer saber cada detalhe, você quer saber mais e mais e mais e mais e mais, e você fica tão curioso quanto o Sr. Lockwood está ouvindo essa história que a governanta está contando para ele. Esse é um romance, um livro para mim que é 5 estrelas, um clássico que não é difícil de ler. Essa tradução aqui, eu não achei assim muito maravilhosa, mas eu não consegui ver qual é a tradução do audiolivro que eu ouvi. Se eu achar, depois eu ponho na descrição aqui para vocês. Eu gostei muito do audiolivro, a tradução era melhor que essa daqui do livro. E é uma história que faz você ficar assim com raiva, faz você ficar com um pouquinho de esperança ali no final de que as coisas possam, né, resultar de uma forma melhor. Mas é um emaranhado de acontecimentos, de muitos sentimentos ruins juntos no mesmo lugar, muitas pessoas ruins que, né, desejam coisas ruins para umas para as outras, que não perdoam, e também pessoas de má índole mesmo, situações assim muito complexas. E as mulheres nesse livro, gente, como elas passam apertado, meu Deus. Mas ao mesmo tempo é uma história que deixa você assim, sem fôlego. E é aquele tipo de livro que quando você acaba, você fica meio que orgulhoso por ter lido uma coisa tão legal assim. E aí eu quero comparar um pouco com vocês aqui, só bem rapidinho, sobre Jane Eyre, que é o meu favorito da vida. E é um livro da irmã de Emily Brontë. Jane Eyre foi escrito por Charlotte Brontë, que se não me engano é a irmã mais velha da Emily. E a Charlotte foi a que mais teve sucesso, a que mais escreveu livros, se eu não estiver enganada. E eu tenho essa edição aqui da Biblioteca Áurea. Eu gosto muito dessa edição. A tradução é muito boa. Também gosto muito da capa, não sei se está focando aí para vocês. E esse livro, ele é um romance de formação. E é um romance totalmente diferente de O Morro dos Ventos Uivantes, apesar de eu achar que os dois sejam nessa vibe meio gótica, meio obscura. Aqui a gente tem a história da Jane Eyre, que é a protagonista desse livro. A gente vai acompanhar ela desde a infância até a vida adulta, em diversos momentos, em diversas situações. A gente acompanha ali a infância dela muito difícil, que pode ser até ali comparado um pouco com o Radcliffe. Ela também tem uma família ali que
era para cuidar e na verdade maltrata ela. E depois ela vai para o internato, depois, na vida mais adulta, que começa aqui, né, o que é a nossa história mesmo, é quando ela vai trabalhar na casa do Sr. Rochester, onde ela vai ser governanta também, professora, não sei, da afilhada dele. E aí é onde a história se desenvolve. Esse romance, ele continua sendo para mim o meu preferido, e mesmo depois de ter lido Morro dos Ventos Vivantes, que é considerado como o livro mais famoso das irmãs Brontë, eu ainda prefiro Jane Eyre. Eu não sei, eu acredito que a construção que a Charlotte cria para essa história, ela é muito mais potente do que ali o cenário criado pela Emma Brontë, até por conta do número de páginas. Eu sinto que a história do Morro dos Ventos Vivantes é uma história corrida, é uma história assim que não é que não falta nada, gente, é perfeito, mas é a forma como a autora escolheu nos contar, através de personagens que viram aquilo de fora e eles vão contar. Então essa fofoca, sim, ela perde um pouco alguns pontos da história. Não faz falta, você não vai ficar perdido na história, você vai entender tudo, mas não é um livro tão completo no sentido de você entender todos os personagens de uma forma, então, assim, íntima, como aqui em Jane Eyre, que a gente tá dentro da cabeça da Jane Eyre, que a gente sabe tudo que ela tá pensando, tudo que ela tá sentindo. E esse, né, é um livro aqui de quase 500 páginas, enquanto o Morro dos Ventos Vivantes tem 300 e pouquinho. Então, acho que a construção da Jane Eyre e o final desse livro também, eu gosto de finais felizes. Então, eu prefiro mais Jane Eyre do que o Morro dos Ventos Vivantes, mas os dois são 5 estrelas favoritados. Esse aqui tem um maisinho no final, vamos falar assim, só para explicar, para vocês entenderem. Eu tô muito feliz que eu consegui ler um clássico, porque fazia muito tempo que eu não lia. Tô aí batalhando com Emma, mas é batalhando para começar, tá? Nem comecei. Então, eu gosto muito quando eu consigo ler algum livro desses e que eles sempre nos surpreendem. Se você quer ler um livro clássico, tá com medo de começar por uma coisa que vai ser muito difícil, eu recomendo O Morro dos Ventos Vivantes e tanto Jane Eyre também. O Morro dos Ventos Vivantes, se você procurar, é uma boa tradução, que nessa parte eu não vou poder ajudar porque eu só conheço uma, mas se você procurar aí uma boa tradução, provavelmente você tenha que ver uma editora que tenha um histórico grande com livros clássicos. Aí normalmente as traduções deles são muito boas. Se tiver a versão em português da Penguin, compra da Penguin que deve ser perfeito. Você não vai ter nenhuma dificuldade na leitura desse livro, porque ele é muito, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já conheciam essa história, qual foi a experiência de vocês com as irmãs Brontë. E até o próximo vídeo.